Vamos ver se o Zé Médio mitou ou falhou essa análise. Vou acelerar só um pouquinho, tá? A gente vai assistir isso aí, beleza? Então, vamos mandando aí quem quiser mandar pra assistir coisa. O povo tá semana passada toda falando: ah, narrador, quando você fizer live de react, eu mando. Eu tô querendo que você faça um react. Aí chegou na live de react e todo mundo subiu. No arco final de Bleach, eu não estava esperando nada diferente de uma verdadeira tragédia, e aqui eu tô falando no sentido ruim do termo mesmo. Tanto pelo alarido das redes sociais, que convencionou tratar... A rede social fala que o arco final de Bleach é o maior lixo já produzido pela humanidade. Sempre falaram na internet que o arco final de Bleach é uma merda. Eu acho que ele é muito irregular. É o maior problema do arco final de Bleach pra mim. Por quê? Pra mim, os dois maiores problemas que causam essa irregularidade em questão narrativa os Quincy's não terem sido muito bem preparados pra gente entender eles como vilões ou personagens além de vilões, tipo pessoas, como aconteceu com os espadas, os shinigamis e tal. E porque a gente tinha a gente teve uma aceleração muito grave da história, que tá dentro ali da escrita, a gente sabe os motivos disso. É porque a galera exagera muito TBM. Sim, a galera exagera muito na hora de falar de qualquer coisa na internet. É bizarro. Ou é incrível, a melhor coisa do mundo, ou a pior coisa do mundo. E essa aceleração que ocorreu por causa do tendão rompido do cubo, as diversas doenças, coisa muito parecida com o que está acontecendo com Horikoshi hoje em Boku no Hero, certo? Algo bem comum para mangakas no final das suas obras. O autor de Shaman King mandou a revista tomar no parou de fazer, o Togashi tá tudo e aconteceu a mesma coisa. O Yu Hakusho, a batalha final tá no meio do mangá, tá acontecendo a batalha final, aí você vira a página e acabou. Aparece 10 anos depois, sei que e tal, tudo certo, acabou. É assim que é o final de Yu Hakusho no mangá. Mas é curioso que ninguém reclama, mas tudo bem. Por que isso acontece? Porque o processo de produção de um mangá é muito desgastante. O que a gente sente com a obra é diferente do que o mangaka sente com a obra dele. Muitas vezes é uma âncora, é algo, um arrependimento, um problema, enfim, é muito triste. Mas não é a coisa pura que a gente tem com a obra, né? E o que rolou? Essa aceleração e os Quincy's acabaram atrapalhando. Mas fora disso, também tem um outro problema muito grave, que é onde eu acho que a fandom de Bleach começou a se deteriorar, se autodeteriorar, que é a expectativa do arco final. A expectativa desse arco envolvia muita coisa. Diversos personagens novos, diversas bancais novas, diversas revelações novas, diverso tudo. E não foi entregue, por culpa dos problemas que a gente comentou. E isso causou uma raiva nas pessoas, que começaram a criticar o arco, não só pelo que ele era, mas porque ele não foi a alucinação que a pessoa teve. Tipo, a pessoa criou uma alucinação na cabeça dela, não, o arco final chegou. Aí o arco final não foi aquilo, e a pessoa que imaginou que ia ter não teve um monte de coisa. De fato, é chato não ter, mas é tipo você brigar com o autor porque ele não realizou a fanfic que você queria. Então isso é um problema complicado de se lidar. Mas eu entendo que o arco não entregou essa parte da expectativa pra muita gente, e que inclusive Bleach meio que tinha preparado algumas coisas para serem entregues, e acabou não entregando. Isso causou muita insatisfação. Ô Cacau, desde a live passada eu tô falando que eu te tiro a dúvida, meu filho. Você pode falar aí que eu tiro, mas agora eu espero esse vídeo acabar. Então, vamos ver o que o Zé Médio falou. A guerra com isso como uma das piores, se não a pior parte do mangá de Bleach, quanto pelo fato de os próprios fãs buscarem o tempo todo justificativas para livrar um pouco a cara dessa saga, como os problemas de saúde do autor. Por todo lado que eu olhava, tudo indicava que esse último arco era bastante ruim. Some-se a isso o fato de ser uma história de guerra. Inclusive, o anime tá mostrando bem a diferença, né, da percepção das pessoas. O anime adicionou algumas poucas cenas em alguns locais e tal. As adições em geral do anime são muito contextuais, elas não fazem nada demais pra história. Fora algumas extensões de luta, tipo do Yamamoto com o Rabá. E o povo tá adorando. Isso mostra como que, de fato, era um exagero e como que o arco, por mais que ele tenha seus vários problemas, na verdade, tem suas qualidades e entregou muito do que as pessoas queriam. Só que você sabe como é que fandom é, né? O que, conhecendo Tite Kubo, indica que nós teríamos aquela que é a pior característica de Bleach, que são as sequências intermináveis de lutas genéricas, e está dada a receita da desgraça. Foi com essa mentalidade de esperar pelo pior que eu cheguei pra encarar a guerra com isso, mas pra minha enorme surpresa, não foi nada disso que eu encontrei, ao menos nas primeiras partes do arco. Não há aqui nenhum tipo de atrocidade ou crime inafiançável contra o bom gosto, e nem mesmo o tão temido corredor de lutas acontecendo nos primeiros capítulos dessa saga. Antes, Tite Kubo buscou trabalhar vários elementos distintos ao mesmo tempo, e posso dizer aliviado, o fez com muita categoria.
Engraçado que o povo fala. Eu concordo que tem umas lutas de Bleach que enrolam muito e são bem chatas. No caso, Guerra de Karakura. O anime, especificamente nas lutas, o anime eu achei que piorou a Guerra de Karakura. Mas nas lutas, a gente teve algumas coreografias legais, o que ajudou a tolerar no anime. Coisa que no mangá não tem muito. Mas aqui nesse arco, as lutas são rápidas. O Kumamura usa Bankai, joga a humanidade dele fora, tá na hora de cair no pau, explode, morre, vira cachorro, mata a mulher, e depois come ela, sei que e tal. E o povo falou, ué, tá muito rápido. Aí o povo é filha da puta demais, né? Essas lutas de Bleach enrolam demais, nada acontece. Aí acontece a explosão, caralho, guerra, dedo no cu e gritaria. Aí as pessoas, não, era pra demorar mais as lutas. Você fala, vai tomar no cu, né, cara? Há sim alguns percalços aqui e ali, e que eu pretendo trazer pra vocês aqui no vídeo de hoje, mas no geral a Guerra Quincy começa com o pé direito. Hoje, analisaremos até o fatídico capítulo The Blades Me, que é o 542, né, que foi o que a primeira parte do anime. Eu acho que o início da guerra tem um certo problema, que é a forma que a guerra começa. Tipo, acaba o arco dos Fullbringers e começa a guerra, imediatamente. Eu acho que seria legal ter um arco de setup. Começar a acumular os problemas gradativamente, mesmo se a gente entender direito o que tá acontecendo, a gente fica tipo, caramba, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. E aí, pô, aparece lá as coisas que acontecem. Eu acho que do jeito que foi, a gente não teve um momento tão legal de transição pra tornar até preparar algumas informações que acabaram sendo colocadas muito em cima ali no capítulo e deixou tudo muito aglutinado. Me cobriu, né? Antes de começarmos, peço sinceras desculpas pelo atraso do vídeo, que como vocês sabem, deveria ter saído na segunda-feira. Espero que eu consiga compensar o atraso com qualidade pra vocês. E já deixo aqui o pedido do bom e velho like, e pra que você se inscreva no canal se ainda não for, pra receber sempre... Não, o pior é que assim, eu tô falando essa parada das lutas serem rápidas ou enroladas, mas falando do mangá especificamente. O anime, ele tem espaço e deve melhorar as A lutas. cada 4 pás um D20 deve ser rolado. Se cair 17 a 20 smash. Se cair um vai ter que dar um for humilhado Pokémon. Beleza, ô Andrade, depois a gente vem aqui nas regras de novo pra ver como é que vai ser. Valeu, mano. O anime, como a mídia é diferente, a mídia tem que, o produto tem que se adaptar à mídia. O anime ele tem muito espaço pra fazer lutas legais. Eu acho que o anime tem até a obrigação de melhorar essas lutas, de certa forma. No mangá, algumas lutas eu acho que é ok elas serem rápidas, porque até representa mais o personagem e tal. Mas existem certas lutas que eu concordo que eu acho que precisam ser estendidas sim, tá? Então, isso eu acho que varia muito do caso que a gente tá tratando. semanalmente vídeos analisando... Porque o que as pessoas falam, em geral, é reclamação muito básica. É muito lento ou é muito rápido. Não é? Vamos lá, vamos com calma. Vamos analisar exatamente as lutas e determinar o caso, né? Qual é a necessidade dela para uma correção, o que tem em volta e tal. Tudo isso é importante. Por isso que é importante a gente ir com calma e pensar, usar o negócio chamado cérebro que a gente tem, que a galera no Twitter em geral não gosta muito de usar. no anime e mangá. Compartilha o vídeo com a comunidade de Bleach pra ajudar o canal a crescer, até porque hoje eu vou elogiar uma parte que geralmente é criticada, então acho que a rapaziada vai ficar feliz. É um vídeo bom pra você compartilhar com aquele fanboy de Bleach que tu conhece. Dito isso, vamos adiante. Eu disse que a Guerra Quincy começa com o pé direito, mas na verdade eu acho que a melhor expressão pra designar principalmente os primeiros capítulos desse arco é que ele já inicia ligado no 220, porque o Kubo já começa essa saga em ritmo muito acelerado, colocando vários elementos ao mesmo tempo e buscando gerar emoções as mais diversas no leitor. Temos aqui então um princípio de mistério acerca desse novo grupo que surgiu pra ameaçar a Soul Society, também um mistério sobre o desaparecimento dos moradores daqueles vilarejos no entorno da Sociedade das Almas. Também misteriosa é a invasão de um indivíduo estranho com objetivos desconhecidos no quarto do Ichigo e a certeza de que todos esses eventos estão interligados de alguma forma. Temos por fim uma invasão inesperada na Soul Society, que por sua vez leva à morte de vários Shinigami, entre eles o braço direito do próprio Yamamoto. Após o rápido estabelecimento de todas essas coisas, já emendamos com a luta entre o Ichigo e o esquisito que descobrimos ser um arranca, e a partir daí o autor vai desvendando os mistérios aos poucos e nos dando mais contexto acerca do que está acontecendo. Mas perceba que o arco já começa bastante acelerado, sem tempo para respiro e com vários elementos colocados um após o outro para gerar o engajamento imediato. Nada disso, porém, é acelerado demais a ponto de não ter impacto. Pelo contrário, os eventos que aqui ocorrem têm bastante peso e passam com eficiência a sensação do Shinigami diante de todas essas coisas simultâneas que estavam acontecendo. Essa parte eu acho legal, mas eu ainda acho que um pré-arquinho para elaborar um pouco dos elementos que vão ser destaque mais no futuro do arco, essas informações para reorganizar como ela é disseminada para o leitor, eu acho que seria muito importante. Para permitir que certas coisas brilhassem mais do que elas brilharam.
A Soul Society estava quase que completamente perdida em relação àquela situação, e isso é transmitido de maneira bastante correta pelo autor no início da saga. Mas há ainda outra característica muito interessante em relação a esse frenético início de arco, que é o fato de que o Kubo buscou evocar vários sentimentos diferentes no público, e todos eles de maneira bastante rápida, justamente porque cada evento desses puxa o leitor em uma direção diferente. Toda a parte de mistério que eu mencionei, acerca da identidade dos novos inimigos, do esquisito que invade o quarto do Ichigo, da destruição repentina dos Hollow e do sumiço dos moradores dos vilarejos, tudo isso traz o sentimento de apreensão ao público, a curiosidade de saber o que está acontecendo, ao mesmo tempo que o deixa aturdido por não conseguir acompanhar o ritmo dos eventos que vão rapidamente se sucedendo. Em uma palavra, é o que eu disse na parte anterior, o leitor fica tal qual os personagens Shinigami nessa parte, meio que perdido no vórtice incessante de acontecimentos, e isso não é um defeito. Antes o contrário, esse é um dos maiores méritos desse início de arco, e conforme eu já disse, gera engajamento quase que imediato por parte do público. Após isso, nós temos o sentimento do puro e simples choque causado pela invasão repentina dos Quincy dentro da Soul Society, não só por ser essa invasão inesperada, como pelo fato de que os inimigos já chegam arrepiando tudo, matando geral e conseguindo assassinar até mesmo o fiel escudeiro do velho Yamamoto. Então nós já estávamos meio aturdidos com o ritmo frenético da coisa, e aí de repente vem essa invasão e consequente declaração de guerra por parte dos Quincy contra o Shinigami. Esse trecho gera um choque, como eu disse, e termina trazendo um certo temor, porque nós fomos apresentados ao terror do poder dos Quincy. Nós sabemos do que eles são capazes, nós sabemos a destruição que eles podem fazer, porque eles já chegam botando pra torar em cima de todo mundo, né? E a Soul Society parece não ter meios pra se defender apropriadamente. A partir daí, a partir do momento em que sabemos que vai haver uma guerra desabrida entre eles e o Shinigami, nós temos todos os motivos pra temer pela vida destes últimos, porque eles parecem muito atrás em termos de poderio. Então o temor é outro sentimento que o Kubo consegue gerar nesse início. Mas existe também uma certa melancolia, representada aqui pelo velho Yamamoto. Esse é um trecho muito interessante do enredo, porque a melancolia é um sentimento que não combina muito com o ritmo. A gente não teve... Por mais que eu acho que o anime tá sendo muito bom, eles cortaram algumas coisas do mangá que pra mim dão um contexto legal. Então, o anime não tá sendo a obra absoluta que eu imaginei que seria. Tipo, pode esquecer o mangá e nesse arco assistir no anime. Na verdade, ainda assim eu acho que vale a pena consumir os dois. No frenético do início do arco. A melancolia é mais contemplativa, mais lenta, ela requer um pouco mais de quietude para se expressar adequadamente. Apesar disso, creio que o autor soube magistralmente encaixar esse sentimento dentro do andamento acelerado do início da saga. E ele o fez mediante uma exploração da tristeza do velho Yamamoto. Veja, após o primeiro ataque dos Quincy, é evidente que a tristeza tinha tomado conta das... Melhor anime ou mangá? Em geral, tô preferindo o anime. Mas mesmo assim, o mangá tem qualidades. Tem algumas cenas extras que não tem no anime, enquanto o anime tem cenas extras que não tem no mangá. E o mangá também tem a arte do Kubo, que é maravilhosa. A leitura é sempre muito boa. Ô, Lhama, valeu pela raid, mano. Tamo junto. Obrigado pelo seu apoio aí e por trazer a galera. Sejam bem-vindos, espectadores do Lhama. Estamos aqui vendo um vídeo que tá analisando o arco final de Bleach, até o The Blade Smith. 2. Ô, Lucas, valeu pelos 2 meses juntos, cara. Tamo junto. Obrigado pelo apoio. E aí a gente tá vendo o que o cara tá falando aqui. E... O canal do Zé Médio, a gente já viu alguns vídeos dele, e a gente tá comentando sobre as coisas que ele estão falando, e adicionando, enfim. Soul Society, até porque muitas foram as baixas geradas pelos inimigos. Para nós, público, porém, quase todos ali eram personagens aleatórios, acerca dos quais não nos importávamos. Porque... Quase todos, até o Kira ali no meio, que vai de base. O Sasakibe, ele é meio que aleatório, mesmo sendo importante. Era um personagem que a morte dele poderia ser bem mais impactante se ele tivesse sido trabalhado. Nós conhecíamos, né? Aí é que entra o Yamamoto como personagem relevante que representa a melancolia de todos os Shinigami naquele momento. Com o velho, sim, nós nos importamos e sabemos do seu comportamento geralmente estoico, né? Ele é um cara que tá sempre com o peito estufado pra batalha, independentemente das perdas que ele sofra, né? Ele é um guerreiro, ele é talhado na guerra. Ao percebermos que a morte de seu escudeiro e dos demais abalou até a esse homem verdadeiramente, sentimos então o peso da tristeza que estava ali instalada. Para além do mérito de ter conseguido encaixar um sentimento de tristeza dentro de uma parte de enredo acelerado, outro grande acerto do Kubo aqui foi de ter obtido êxito em nos fazer sentir o peso da perda de um personagem que até aquele momento tinha feito pouca coisa na história, que é o braço direito do Yamamoto. Eu nem sei se ele já tinha aparecido no mangá, mas posso Já, o Sasakibe já apareceu no mangá. dizer com certeza que grande coisa ele não tinha feito até então, né? Se tivesse aparecido, não fez nada demais. Ainda O maior mérito do Sasakibe foi ter tomado porrada do Ichigo no vale da execução lá, no dia da execução. Esse foi o maior mérito do Sasakibe no mangá. Mas no anime foi diferente. No anime a gente teve uma grande edição mostrando o que acontece de fato na guerra passada, e o Sasakibe virou top 10 personagens com flashback e com a musiquinha muito foda. assim, a perda dele carrega um peso difícil de explicar, porque é basicamente a perda daquilo que nem sabíamos que tínhamos. Mas a ligação dele com o velho é tão bem trabalhada, e o seu exemplo de lealdade e de honra é tão comovente, que não conseguimos não sentir. Calma lá, Kaká. O Kaká falou o seguinte: tomou pau pro Ichigo, que acabou de virar Shinigami. Isso é um erro bem comum que a galera comete em Bleach. O Ichigo, sem Shikai, quando estava sendo treinado com Urahara, ele escapa do Bakudou 99 feito pelo Tessai, que é o ex-capitão da Kidou Corps. A gente não sabia disso na época, logo isso não existe pra gente. Mas o que a gente sabia é o sistema de Kidou e Bakudou. Quanto maior o número, mais poderoso.
e o fato do Tessai usar o 99 e o Ichigo sair sem a Shikai, até esse ponto da história, ele derrotar o Zaraki, depois ele chegar aí, a gente já tem contexto suficiente pra entender, tipo, caralho, o Ichigo sem Shikai já conseguiu sair de uma das magias mais poderosas que existem. Isso já deixa o contexto de como ele é incrivelmente forte. Quando ele luta contra o Ikako e fala que é treinado pelo Urahara, o Ikako fica morrendo de medo, como aparece o Urahara com o manto de capitão. E quando o Ichigo treina com o Urahara, quando ele libera Zangetsu pela primeira vez, o Urahara tem um pensamento dele falando: eu tive que levar isso a sério e usar meu escudo, lutar a sério, porque senão eu teria morrido. E mesmo assim ele quase arrancou meu braço. A gente vê o braço do Urahara todo ensanguentado, assim, cortado e tal, e uma cratera colossal do lado dele. Então, o Ichigo, gostem ou não gostem, eu pessoalmente não gosto muito disso, mas o Ichigo é absurdamente poderoso desde o início da história. É nível de capitão desde o momento que ele treina com o Urahara. Pelo Yamamoto, e também não conseguimos não sentir a perda do próprio Shojiro, guerreiro de muito valor que foi brutalmente assassinado pelos Quincy. Resumindo a ópera, ponto pro Kubo por ter conseguido encaixar um momento genuinamente triste no meio do caos e por ter feito... É porque, Kaká, isso não importa em Bleach. O que importa em Bleach é Reiatsu, infelizmente. Eu não gosto disso. Se você tiver Reiatsu forte o suficiente, você anula o poder da outra pessoa. É igual Haki e One Piece. Eu odeio quando os autores fazem isso. Mas o Ichigo ali, cara, o Ichigo, desde aquele ponto do treino do Urahara, ele já é mais forte do que capitães. Ponto. O Urahara é um dos capitães mais fortes. O Ichigo quase mata ele. Quase arranca o braço dele, mesmo ele fazendo tudo pra se defender. Cria uma cratera e se libera do Bakudou 99. Pronto, o cara pica das galáxias desde o início. Gostem ou não gostem, em Bleach, o Ichigo é tão poderoso quanto um capitão incrivelmente poderoso desde o capítulo 90, sei lá. Isso mediante um personagem quase desconhecido do público. O quadro no qual, acho que é o Byakuya fala que o velho Yamamoto tá tomado por uma tristeza inominável, né, uma tristeza incompreensível, é um quadro muito forte e muito bonito, gostei mesmo. Depois da apreensão por conta dos mistérios. Não só isso também, né, ele manda o Menos Grande de volta, todo mundo fica, em choque. Quando ele é humano, ele sai do Bakudou número 1, e por aí vai, enfim, tem um monte de coisa, Gostem ou não gostem, tava lá. Eu pessoalmente não gosto. Mas o Ichigo é pica das galáxias desde sempre, então... Depois do puro e simples choque devido à invasão repentina e brutal dos Quincy, e depois da tristeza por conta de todas as perdas ocorridas no ataque inimigo e simbolizado pela tristeza do velho pela perda do Shojiro, e depois ainda por fim do temor causado pela ameaça de um novo ataque, a próxima emoção causada por esse frenético arco é o desespero puro e simples, precisamente no momento que se concretiza a nova invasão do exército dos Stern Hitter, acerca da qual eu falarei mais daqui a pouquinho. Por hora, só quero concluir esse longo ponto ao dizer que essa é uma característica que muito me chamou a atenção no começo da Guerra Quincy. Não só os acontecimentos são muito velozes, mas cada um deles evoca um sentimento diferente no leitor, o que traz uma carga dramática muito interessante para todo esse trecho da história, ainda mais pela variedade desses sentimentos. Você tem momentos de muito intensa apreensão, muito intensa melancolia, muito intenso temor e por aí vai. Então é um arco que realmente começa no 220, tanto na velocidade quanto nas emoções geradas. Passando pro próximo ponto, outra coisa que me gerou interesse aqui nesse arco foi o fato de a participação do Ichigo nesse conflito ser central, como seria de se esperar, porque ele é o herói da história, mas o modo como ele realmente entra na querela é quase que completamente lateral. Na prática, ele adentrou na guerra no momento que foi até o Ekumundo para salvar um daqueles amigos lá da Anel, depois que ela veio ao mundo dos humanos chorando e pedindo por ajuda. Todo esse trecho da missão de resgate em o Ekumundo estava acontecendo em paralelo aos acontecimentos mais essenciais envolvendo os ataques à Soul Society. Então você tem o coração daquela parte do enredo que é a invasão dos Stern Hitter, a Soul Society, a invasão dos Quincy no geral, a Soul Society, e todo o arrepio que ele estava causando lá dentro. Ao mesmo tempo tava lá o Ichigo em Ekumundo, em outro lugar, fazendo outra coisa que tinha a ver com os Quincy, obviamente, mas entrando nesse conflito de uma maneira lateral, como que pela porta dos fundos, né? Então é nesse sentido que eu digo que ele... Porque a Soul Society, né, que ele não tá... Só vou adicionar o que ele tá falando. Por que isso acontece em Bleach? Por que o Ichigo não foi chamado? Ichigo, venha salvar a Soul Society! Porque durante toda a história, isso fica bem claro, que não é função dos humanos se intrometer no mundo espiritual. Beleza, Ichigo, obrigado por ter ajudado, mas você não é responsável e a gente nem quer que você seja responsável por isso. Tanto é que o momento do Byakuya pedindo por ajuda é importante exatamente por causa desse elemento. Adentrou incidentalmente. Não é burocracia, legalmente. Como o mundo de Bleach é baseado no Sansara, nos 6 mundos e tal... Tem toda uma carga de, tipo, eles são seres superiores. As bestas são superiores... Vamos lá. Os Hollows são superiores ao inferno. As bestas são superiores aos Hollows. Os humanos são superiores às bestas. Os Ashuras não dá pra saber exatamente onde eles ficam, mas em questão de poder, os Ashuras são superiores aos humanos.
E os Devas são superiores aos Ashuras. Em questão de poder, assim, vamos dizer. Mas de iluminação, talvez os Ashuras fiquem mais embaixo, abaixo dos humanos. Ou não sei exatamente onde eles vão ficar. Mas o ponto é quase que a função natural da natureza do Shinigami lidar com isso. Um humano lidar com isso é a mesma coisa que você botar um cachorro, sei lá, pra fazer a planta de uma usina nuclear. Você fala, não, caralho, nada a ver isso aí. Tá ligado? Então, não faz sentido pra eles esse tipo de coisa. E durante a história toda isso é mencionado e retratado várias vezes. O Yamamoto sem o braço, o Yuraba até fala com ele, você podia ter pedido pra aquela garota humana ter recuperado seu braço. Mas você não fez isso porque você é cabeça dura, porque você é um merda, sei que e tal. E aí tem toda a questão do orgulho, das regras, que não é só burocracia, é questão das regras da existência pra eles, né, de manter os pilares do universo, que é a função dos Shinigamis em Bleach, né, evitar que a balança das almas seja corrompida, destruída e por aí vai. Ela também tem ego, mas tem coisas além do ego também, porque é quase que uma questão da existência do mundo de Bleach. Não se espera que o humano mexa nisso. E aí tem a questão do ego de não se quer que o humano mexa nisso também, e por aí vai. Ô Kaká, porque a manji é um símbolo religioso budista, hinduísta, bem comum na Ásia, que é usado até hoje para representar um monte de coisa. Apenas ocidentais que são incapazes sei lá, de pensar um pouco, que entram em histeria. Mas sempre foi, inclusive, quando ele vira Fullbringer, ele faz uma suástica gigante e usa de shuriken a suástica. Muito bom! Tem um monte de série ninja que o shuriken é a suástica também e tal. Então, isso no Japão, até no Google Maps do Japão, a marcação de templo é suástica, de ponto religioso, é suástica e tal. É o símbolo deles. E é muito antes de alemão pegar e tal, mas o alemão pegou, mudou e inclinou, né? É diferente, são símbolos diferentes. As pontas são diferentes, a inclinação é diferente, tudo é diferente. Na confusão. Ele adentrou num pequeno núcleo que estava mais ou menos separado do núcleo geral e principal daquele arco. Só que, obviamente, a participação dele é essencial nessa guerra, já nesse momento, porque é após saber que o Ichigo está em Wekumundo que o Rei Quincy decide pela invasão definitiva à Soul Society. Justamente porque nessa ocasião ele não teria que lidar com o Ichigo e seus problemáticos poderes, né? Eles, da Stern não teriam que lidar com o Ichigo e seus problemáticos poderes, porque ele estava ocupado lá em Wekumundo tentando salvar o amigo da Nel. Então, estruturalmente, essa é uma parte bem interessante, porque ao mesmo tempo em que o protagonista da história é essencial pro enredo dessa parte, ou seja, é porque o Ichigo tá fazendo alguma coisa que os vilões resolvem se mexer, então ele é importante, ele entra de uma maneira muito alheia ao conflito principal da história naquele momento. As duas coisas ao mesmo tempo, né? Ele é central, mas ele entra meio que lateralmente. É interessante. É um trecho. Outras curiosidades, né? Em Naruto, o símbolo do Neji que fica aqui, originalmente, é uma suástica, uma manji. O símbolo do Barba Branca em One Piece originalmente era uma manji. Aí foi modificado pro anime pra não dar problema no exterior. Aí o Oda falou, tá, tanto faz. Aí ele decidiu deixar no mangá do jeito que foi censurado. Isso é bem comum em vários animes. Isso é símbolo normal pra eles. Então, é zero estresse. Bem curioso, mas que adiciona um pouco no de variedade que geralmente acontece em Bleach, onde quase sempre o centro da confusão tem a ver diretamente com o Ichigo ou com alguns de seus amigos, o que faz com que o herói esteja sempre colocado no olho do furacão. Aqui ele vai pro olho do furacão, mas não no início. Então geralmente Bleach é assim, os caras sequestraram a Hulk, pronto, então o Ichigo tá diretamente envolvido. Sequestraram o Orihime, o Ichigo tá diretamente envolvido. Ou então ele é mais central ainda, os caras estão atrás dele, tipo o arco de Fullbringer e tal. Aqui não, aqui ele é importante, ele é decisivo no plano dos Quincy, mas o modo como ele entra é curioso, né? Ele entra num foco pequeno de Quincy ali, que tá dominando o Wekumundo só pra pegar uns arranca e usar como bucha de canhão. E aí ele aparece lá. E isso influencia diretamente no grande esquema das coisas, né? Porque o Ichigo está diretamente ligado ao grande esquema das coisas. Então é muito interessante essa dualidade aí. Falemos agora da invasão propriamente dita. Vou confessar aqui pra vocês que eu estava com receio de como seria feita essa parte, pelos motivos que eu já disse aqui 200 vezes ao longo desses vídeos de Bleach. Os piores momentos da obra acontecem quando o Kubo começa a colocar um monte de luta uma atrás da outra e termina tornando o enredo repetitivo, pelo fato de que ele tem pouco repertório na hora de escrever combates. Foi esse o principal problema que fez com que o arco de Wekumundo fosse chatíssimo. Foi esse o principal problema do arco de Fullbring, e mesmo a Guerra de Karakura, que eu aqui elogiei, só se sustentou pela mera curiosidade de conhecermos os poderes do Shinigami que ainda não tinham sido mostrados. O que não... Eu acho que o maior problema do combate do Kubo... Deixa eu ver. Não é que ele falou que ele não tem repertório de luta, vamos dizer que isso é a quantidade de lutas interessantes que acontecem em Bleach em comparação às lutas não interessantes que acontecem em Bleach. As lutas interessantes, em geral, envolvem muito da emoção do leitor em relação ao personagem. Então, se você tem personagens aleatórios brigando, por mais que a briga possa ser legal, você perde muito do impacto, do interesse e outras coisas. Em Bleach, as melhores lutas, assim, são do início da história.
Ichigo versus Shrieker, porque a gente tem toda uma construção pro Shrieker ser um filho da puta, que ele vai lá e mete o Shrieker tem várias técnicas legais, luta com o Shed, a Rukia, aí depois o Ichigo aparece e tal, é bacana. Depois contra o Grand Fisher. Depois contra o Byakuya, mas foi uma surra, não foi uma luta. Byakuya e Range. Depois a Soul Society. Tem rapidamente a do Ikako, que é okzinha, mas a de destaque, obviamente, ali vai ser a do Range. Depois do Zaraki um pouquinho. E, obviamente, no futuro evolui pro Byakuya. Porque a gente, antes mesmo da luta do Byakuya, tem um setup dela, preparação, dele defendendo o golpe, assim, pá, e caralho, estiloso, foda, sei o quê. E depois ele foge. Então... E aí depois, obviamente, a luta final contra o próprio Byakuya ali. As lutas são muito boas. No Ecomundo, na invasão de Karakura, a gente dos Arrancas, a luta contra o Yami é boa porque mostra a insegurança do Ichigo, ele perde, né? Depois a gente tem a luta contra o Grimmjow, que desenvolve esse tema novamente. Tem outras lutas em volta também. A da Hulk é bem rápida, inclusive, contra o outro Arrancar lá. A gente tem umas outras lutinhas do Ikako, é legal, porque o cara é malucão. Mas estou tentando só pegar assim, as mais topzera. A do Hitsugai eu acho fraco nesse arco. Enfim, dá pra ver que as melhores lutas, elas têm um desenvolvimento específico. Elas têm um desenvolvimento, uma preparação, não só narrativa, mas também emocional. Então, eu acho que Bleach tem uma quantidade considerável de lutas bacanas, sim. As melhores talvez envolvam o Ichigo, né? Contra Ichigo e Grimmjow no Karakura, depois Ichigo e Grimmjow no Ecomundo e tal. Mas as lutas que são secundárias também não são horríveis, não. A gente tem o Ikako versus o cara lá do vulcão. E algumas outras coisas que vão acontecendo. Tipo a do Kira contra o Aquila é legalzinha também e tal. Enfim. E aí tem o que ele falou. A curiosidade de ver os poderes dos personagens também é um motivador, mas talvez não seja suficiente ser o único. Então, o que eu acho que é o maior problema que talvez ele esteja querendo se referir aqui é como o seu ponto de interesse às vezes é colocado cada vez mais distante por coisas que você não tem tanto interesse assim. Eu acho que esse que é o maior problema, não necessariamente a luta, entendeu? Hat, Barga é legal, Suifong e Oruchi também, o Range Byakuya se não é é tipo, no mínimo top 3 melhores lutas da Soul Society, o Range Byakuya, que novamente tem essa preparação, enfim, tem várias coisas. Então eu não acho que o Kubo tenha um repertório de lutas ruins, não. Mas se você quiser falar, quando você tem muitas lutas seguidas de personagens diversos, aí eu acho que o Kubo se embanana um pouco, principalmente na Guerra de Karakura, que é o maior exemplo disso, e também um pouco no arco dos Fullbringers, dá um exemplo disso aí. No arco do Ecomundo, muito é sustentado pelo carisma dos espadas e o carisma dos capitães. Mas as lutas em si... Deixa eu pensar. As lutas em si, eu acho que a maioria é boa. A do Zaraki não toma muito tempo e tem uma estética... Tipo, é o Zaraki sendo apelativo, mas ela é bem construída. A da Rukia contra o Kaien é muito boa, contra o Arrancar que finge ser o Kaien. A do Zomari é meio ok, mas o Byakuya carrega a luta, né? Você apontou... Você não vai morrer porque você é o Hollow. Você vai morrer porque você apontou a lâmina para o meu orgulho. Frase foda. Deixa eu ver. A do Mayuri contra o Saziel. A luta é muito chata enquanto é o Range e o Ishida contra o Saziel. Eu acho ela chata enquanto é o Range. Ela tem ideias muito legais, mas ela acaba se arrastando um pouco. Aí quando o Mayuri chega, fica legal. Aí porra, piração, útero estourando, cai criança, nasce gente, caralho, mete soco na Nemo, tira a Nemo, joga a Nemo, mata a Nemo renasce. É a putaria. Na verdade, isso é spoiler do Pernida. Essa parada que eu falei, mas tudo bem. Quando o Mayuri chega, fica legal. Que os capitães que eram Hollows, esqueci o nome, são tão mal aproveitados nessa saga.
Os Vizards, ô Andrade. Ninguém sabe. Eu não acho que não usar a máscara seja necessariamente não ser bem aproveitado no roteiro. Porque tem motivo pra eles não usarem a máscara. Apesar de que no roteiro podia ficar mais claro. Mas o motivo existe. Tanto é que alguns vão usar. E você consegue ver o motivo de quem tá usando e quem não tá. Mas o Shinji não ter sido aproveitado na guerra é uma das maiores reclamações da galera. E o motivo, não existe um motivo, caralho. O motivo que é o seguinte, o autor tava de saco cheio de escrever. Tava fudido, tava com o tendão rompido, queria rushar a história. É o motivo. Não existe motivo dentro da história. O motivo é puramente o autor queria acabar. O Zé não curtiu Rukia vs Kain. Ele achou que já tinha superado o trauma no fim da sua Society. E que essa luta não agregou a Rukia, se eu não me engano. Faz tempo que eu vi o vídeo. Eu também não vi e eu tenho que reler a luta também. Mas a luta é boa. A solução da luta é boa. As informações da luta são boas também. Vamos lá. Poderia ser um fator nessa guerra com isso, justamente porque a gente já conheceu um monte de coisa lá na guerra de Karakura. Então ficou pouco o Shinigami pra gente conhecer os poderes aqui nessa... Então eu vou discordar do Zé nesse ponto. Eu acho que, pelo que a gente viu aqui, Bleach tem muitas lutas legais. E pra mim o problema é quando tem muito personagem envolvido. Que é a guerra de Karakura e tal, e talvez o arco final também. É muito difícil administrar esse tipo de coisa. E o problema é quando as lutas estão na frente do seu ponto de interesse do arco. Na guerra final, o ponto de interesse é ver todo mundo caindo na porrada. No arco de Karakura, o ponto de interesse principal do arco de Karakura não era ver os tenentes lutando, que tomou muito mais tempo do que o necessário, vamos dizer assim. Era ver o Aizen, o Touzen, o Gin e o Yamamoto. O Kitaki e o Kyorako. Eles eram as estrelas da guerra, vamos dizer assim. O Stark, no máximo, ali também. O Barragan, que foi bem aproveitado. A Hannibal, até certo ponto, as pessoas queriam ver, mas ela não teve muito aproveitamento. Então, tipo, a gente queria ver, né, uma treta que acabou não se consolidando por vários outros motivos em relação ao que o Aizen estava fazendo ali, em relação a como que o Kubo trabalhou isso, parará, pereré, um monte de coisa, sabe? Então acabou que ele não entregou, tem os Vizards ele também, era muita bagunça e o Kubo não soube administrar essa bagunça pra fazer com que todo mundo tivesse tempo pra brilhar. Alguns personagens se arrastaram a história, enquanto outros que eram pra aparecer mais, vamos dizer assim, que a gente queria ver, não apareceram. E gera esse desconforto, essa raiva, o plot não dava, a luta podia ser legal, mas o plot não dava, tipo, o cara fazia um monte de coisa, explodia tudo, o cara não mudou nada na história. Você ficava tipo, tá bom, vamos lá, não sei o que, entendeu? Nesse novo combate, então ele não poderia se valer disso pra fazer as lutas aqui serem mais interessantes, né? Em resumo, essa nova sequência de lutas tinha tudo pra representar uma enorme queda na qualidade do arco, depois do excelente início que tinha sido estabelecido. Pra minha positiva surpresa, porém, não foi nada disso que realmente ocorreu. O que aconteceu em verdade foi o cumprimento da promessa que tinha sido feita anteriormente no enredo. Como eu disse, a expectativa de uma nova invasão Quincy gerava um sentimento de desespero no leitor, dada a diferença de poderes entre a elite dos inimigos e o Shinigami, conforme tinha sido mostrado na primeira invasão. A consolidação desse desespero era a promessa feita pelo autor a seu público, e é exatamente isso que ele nos entrega no primeiro round da guerra. O que se vê ali é um verdadeiro massacre de Shinigami, um monte de guerreiro caindo por terra, todos completamente impotentes perante os novos inimigos e pateticamente rezando desesperados pro Ichigo chegar pra salvá-los. Até um indivíduo como o Byakuya não teve chances diante da nova ameaça, ficando à beira da morte, que aliás vou falar disso já já. Realmente o Kubo armou várias batalhas no arco e parecia que ele vinha com a chatice de sempre de novo, mas não foi isso que ele fez. Ele se manteve coerente com a forte carga emocional dessa saga e trouxe o desespero completo aos Shinigami. Muitas pessoas falam, Byakuya, você é burro. Por que você deixou... que o Range vai falar, eu vou usar Bankai, você viu o que acontece e você countera ele. Aí o Byakuya fala, não, eu vou fazer isso, eu sou o capitão. Vou ficar, Byakuya, você é burro, você é mais forte que o Range, por que você fez isso? Caralho, isso é tipo a análise mais superficial existente que uma pessoa pode fazer. Tem que ter menos um neurônio pra falar isso, de forma séria. Toda a questão do Byakuya, da regra, da responsabilidade, do que a família real dele representa, do que ele representa, do orgulho que ele tem, tá ligado? Faz com que ele tenha que se botar na frente. Se ele não se botar na frente e ser o exemplo e ser o capitão, né, se ele se esconder atrás dos membros do esquadrão dele, ele vai ser um merda. Ele nunca vai se perdoar se fizer isso. Então, pra ele, é mais importante ser o líder do que o chefe. Né? O líder vai na frente, o chefe manda nos outros. Então, toda essa questão do Byakuya de ir na frente e escolher essa atitude, eu acho que fez muito mais sentido pro personagem. Esquisito seria se fosse o contrário.
Shinigami e ao público, obviamente, que ali já não tinha garantias de que nenhum de seus personagens tão amados realmente permaneceriam vivos diante da nova investida da armada dos Quincy. Ou seja, o desespero tomou de conta, né? Quem me garante que, sei lá, o Capitão Shinigami favorito meu não vai morrer nessa batalha? Então, esse desespero foi uma coisa linda. Lá vem eu, né? Lá vem o dono do canal Psicopata por Tragédia, Desgraça e Dor e Morte e Destruição, dizendo que essa cena de desespero foi uma coisa linda. Mas foi uma coisa linda. É muito carregada emocionalmente e eu gostei bastante. É muito melhor do que as chatices das lutas de Bey com o mundo. Pra não dizer que o massacre foi completo, o Kenpachi passou o zaralho em cima de todo mundo, né? Honrando seu próprio nome de Kenpachi Zaralho. Ele zaralhou pra cima de todos. Só que também ele foi derrotado muito facilmente pelo suposto Rei Quincy. Na prática, a Soul Society não teve reação diante do adversário e isso tudo é muito... Você vê, o clone do Rei Quincy tinha poder suficiente pra solar os Araki sem problema nenhum, tá? Vou falar, o Yamamoto gastou toda a energia dele num clone e gastou, porque foi narrativamente burro. Ou seja, foi bom ele ter sido burro ali. Mas o ponto é, o fucking clone solou o Zaraki com uma mão. Não era tão fraco assim. Muito legal, porque eu sou meio maluco, e também porque mantém a temperatura do arco quentíssima, ao invés de se tornar uma chatice tremenda como geralmente acontece nessas sequências de luta de Bleach. Por falar em temperatura quentíssima, temos a luta do velho, né? E aqui eu não tô fazendo nenhum tipo de trocadilho. Eu tô dizendo apenas que é uma excelente luta, que é curta, mas é muito marcante conforme costuma acontecer com o velho Yamamoto. Mas se você quiser levar como trocadilho, pode ser também, eu acho que funciona, né? Ele manteve a temperatura quentíssima, entendeu? Sacou? Quentíssima. O velho quase não faz nada em Bleach, mas quando faz ele verdadeiramente estronda. Foi assim na luta contra o Aizen, na qual ele foi derrotado, mas foi derrotado por uma malandragem do inimigo, que já foi derrotado pela malandragem do Kubo, vamos ser sinceros aqui, porque isso aí todo mundo ficou puto, hein? Caralho. O velho. Teve a Zanpakuto roubada lá pelo Wise. Wonder Wise, ok. Aí o Aizen tá kkkk, olha só minhas ilusões e tal. Aí o Yamamoto chega assim, segura a parada aqui e fala: filhote, tu pode enganar todos os meus sentidos, mas não minha percepção de Reiatsu. Tome! Aí você fica tipo, caralho, o velho é muito foda! Tá ligado? Então, o fato do Aizen sair sem um arranhãozinho da explosão que o Yamamoto faz é o maior crime de Bleach. Nossa, essa parte me deixa muito puto. Ai, narrador, você nunca critica Bleach. Vem aqui ver na live então criticando Bleach, seu filho da puta. Caraca, nossa, isso me dá muita raiva. Cara, fazia o Aizen sair todo fudido e a Hogyoko começar a recuperar ele. Faz que ele saiu quase morto, tipo, caralho, Yamamoto é muito pica, socorro. Ainda bem que eu tenho a Hogyoko, parará, pararé, tá ligado? Aí você fala, caralho, Yamamoto é pica, esse Aizen aí que é o trapaceiro. Mas não, o Aizen sai, cara, com uma fumacinha na roupa, cara. Eu queria gritar. foi com o esquema todo preparado para tirar o velho da jogada. Ainda assim, ele mostrou ali enorme poderio, digno de todas as expectativas depositadas. É exatamente a mesma coisa que ocorre aqui na luta contra o suposto Rei Quincy. O velho mostra aqui uma Bankai monstruosa e consegue dizimar membros da Stern Hitter com uma facilidade que impressiona. No final das contas, ele foi derrubado definitivamente, ele foi morto, acabou pro velho. Mas, novamente, ele foi vítima de malandragem do inimigo. Não é que ele foi humilhado pelo oponente. O inimigo montou uma marotagem especial para tirá-lo da jogada, e eu acho essa uma solução simples, porém muito eficiente de o autor, ao mesmo tempo, valorizar a força de um determinado personagem, sem fazer com que ele roube os holofotes do herói, que é quem vai terminar tendo que resolver tudo, né, no final das contas. Então eu tiro meu chapéu pro Kubo aqui, porque ele tratou meu velhinho com respeito. Então o velho morreu? Morreu. Mas ele não foi humilhado, o que seria cuspir na cara deles. Na luta do Aizen eu achei que ele foi humilhado. Tipo, cara, o Kubo é muito filho da puta. Ele mostra que o velho é foda, mas ele nunca deixa o velho ser foda, tá ligado? Isso é muito revoltante. Seria jogar pedras na imagem de guerreiro poderoso que esse velho teve ao longo de todo o mangá. Então ele tirou o cara da jogada, mas não precisou humilhá-lo, né? Aprenda aí, Kishimoto, seu comédia, seu... Farpa! Do nada farpa Naruto. Cansado, que humilhou o Cabeça Branca sem necessidade. Aprenda como é que se faz. Agora eu tenho que dizer, Bleach botou Naruto pra mamar nessa daqui. Botou pra mamar. Não sei o que tô falando. Sei que você tira um personagem imponente da jogada sem cuspir na cara dele. Hashtag justiça pelo Cabeça Branca. Vamos seguir. Fora isso, também existe um trabalho muito interessante feito aqui no sentido de terminar de consolidar o relacionamento do Yamamoto com o seu braço. Essa cena aí no anime... Cara, o anime já valeu a pena puramente por essa cena aí. Caralho, a quantidade de informação que a gente teve foi nenhuma. A verdade é que a gente não teve nenhuma informação. Só que o fato da gente ter esse pouco de informação já deixa a gente louco, mano. Caralho, foi muito foda saber dos primeiros capitães e ver a cena do Sasakibe. Braço direito que foi morto no início do arco, né? O velho consegue vingar seu leal companheiro, matando o Quincy responsável pelo assassinato, e aí nós vemos mais um flashback mostrando o passado dos dois. Realmente dou os pontos pro Kubo aqui, que conseguiu estabelecer uma relação muito interessante entre dois personagens em poucas páginas. A história do Yamamoto com o Shojiro, né, o passado deles dois, é muito legal e consegue estabelecer conexões mesmo usando pouco espaço dentro da obra pra isso. E essa não é a única vez em que veremos esse mérito de escrita nesse arco não, hein? Daqui a pouco vamos falar de mais um exemplo disso aí. Por enquanto vamos deixar palmas para o autor. Eu comecei a gostar muito desse tal de Shojiro e eu nem conhecia ele até um dia desse. Pra não dizer que só vai ter... Eu não sei se ele tá analisando o mangá ou o anime.
Mas tudo que tá no mangá é melhorado pelo anime. Então... Ô, Lipras! Mais um mês. Valeu, mano, tamo junto. Valeu pelos 7 meses juntos, cara. Vai vir mais um aí, pera aí. Tomei um ar na cabeça pra ficar esperto. Ô, Eduardo, obrigado pela doação. Lembrando, galera, que esses ads são da Twitch, tá? Eles me obrigaram a botar a head de 30 em 30 minutos. Senão eu perco porcentagem do valor que eu recebo. Basicamente é isso, se eu entendi direito. Então, na live sempre vai ter ad de 30 em 30 minutos, certo? E quem decide o tamanho do ad é a Twitch, tá bom? Curiosidade, cabeça branca de Naruto é o Orochimaru que ele tá falando. Achei que era o Kakashi. Aqui, o modo como os Queens se enganaram em Yamamoto foi pessimamente construído. Veja, o fato de o velho ter caído por conta de uma armação é bom, mostra que ele é poderoso, mas não faz tirar o protagonismo do Ichigo. Mas a forma que foi feita essa armação foi péssima. Vamos lá. Concordo. Eu acho que a forma que a armação foi feita frustrou muita gente. Ela ser mal feita não quer dizer que ela não faça sentido. Fazer sentido ela faz. O Yamamoto cego pela raiva, cabeça dura, várias dicas de que aquele não é o real e o Rabá. E o Yamamoto tá cagando e andando, porque ele quer o quê? Ele quer vingança, ele quer soltar tudo, soltar os cachorros. É muito bom todo o motivo. Mas aí, e a execução? A execução, eu acho que foi problemática. Pra mim, merecia uma execução bem melhor, principalmente por envolver o Yurabá e o Yamamoto. Eles mereciam um momento bem mais elaborado para criar na gente esse contexto do Yamamoto cego e do truque foda, entendeu? O que o Yurabá fala? Você não recuperou seu braço, por quê? Porque você é um merda. Porque você tá cego, porque você é isso, aquilo, tudo isso meio que representa essa luta em si, né? A gente vê também porque que o Yamamoto decide desistir de lutar no final, dá pra entender o porquê. Mas podia ser mais óbvio, porque, pelo que a gente aprendeu, né? Além de estar executado de uma forma que não foi tão legal assim, eu concordo, a galera que gosta de falar mal de Bleach não tem muito neurônio, né? Então precisa dar uma melhorada aí pra deixar, né, mais palatável. Até pra certos fãs de Bleach que também são, né, muito evoluídos ao contrário. Então vamos continuar. Mas podia ser melhor. Isso aí, eu acho que podia ser... Eu tenho um vídeo, tá? Eu tenho um vídeo refazendo a luta do Yamamoto. Eu encomendei storyboard e tudo mais. Procura no YouTube, narrativando Yamamoto, luta. Eu tenho um vídeo com storyboard, com efeito sonoro, com dublagem. Eu fiz tudo lá. Vocês podem procurar. Eu não acho que essa luta teve a preparação da reviravolta da forma que era necessária. Estão vendo que tem gente que tá discordando aí no chat e tal. Mas, pra mim, ela é muito importante. Ela não teve o destaque merecido do cuidado narrativo para que isso marcasse positivamente a maior parte da fandom. Independente de algo fazer sentido ou não, e até de algo ser efetivamente bom ou não, um parâmetro bem interessante que a gente pode usar é o quanto aquilo divide a fandom. E a divisão da fandom não quer dizer que o negócio é bom ou ruim. Até porque você tem partes divididas falando essas duas coisas. Mas você pode ver o quanto, em geral, a execução do tema pode ter sido inconsistente. Que mostra que tem espaço para amarrar elementos e tirar mal-entendidos. Basicamente, o Cubo resolveu brincar de Serginho Malandro e aí com o público, e não mais do que de repente, disse que aquele que estava lutando com o velho não era realmente o Rei Quincy, mas sim um Stern Hitter que tem a habilidade de copiar a aparência e as memórias de qualquer um e que estava se passando pelo rei. Isso colocado assim, sem nenhum preparo ou nenhum preparo que eu tenha percebido, e simplesmente tirado do bolso. O preparo é bem implícito. É bem implícito, tá dentro da conversa, sabe? Tá dentro do fato do clone. Olha como que o Kubo é um filho da puta. Como que você percebe que aquele ali é o Rabá falso? Além de todos os diálogos, quando o Yamamoto invoca lá os esqueletos,
O Yamamoto fica, ai meu Deus, meus companheiros. Aí o Yamamoto fica falando, ué, tu não pisava na cabeça deles? Agora você tá assim? E aí, que porra é essa aí, Yamamoto? Qual foi? Qual foi que você tá assim? Tá aí o motivo. Yamamoto, qual é o Yamamoto? Por que você tá assim? Tá aí o motivo. Não era o Yamamoto. Era o clone. Era o Y lá, o Yourself. Só que, caralho, Bleach tem lá a comunidade de One Piece pra pegar o balão de texto e falar, olha só como o Yuraba está reagindo aos clones, às invocações do Yamamoto. Logo aquilo ali representa que tem algo errado, porque todos nós sabemos que o Yuraba não é assim. Por que ele está agindo assim nesse momento? Tem alguma coisa errada aí? Não. Bleach não tem a comunidade de One Piece pra fazer isso. Acontece o quê? Foi tirada do cu. Foi implícito demais? Foi. Foi, eu concordo. Não era pra ser tão implícito assim, na minha opinião. Era pra ser mais claro. Mas você tá ligado. Vocês estão ligados, né? Vocês estão ligados, né? Que uns balões de fala assim mas em outros é tipo, né? É isso aí, ó. No momento mais conveniente. É uma grande safadeza do autor pra manter o impacto da luta, mas depois justificar a derrota do velho, né? Ele quer ganhar dos dois lados ao mesmo tempo. Só que não é assim que se faz, né? Não é assim que se faz em roteiro. Eu não preciso nem ficar desenvolvendo muito esse ponto. Tirar justificativas do absoluto nada pra levar a história onde se quer é a marca de um escritor de meia pataca, o que não é, obviamente, o caso de Tite Kubo. Qualquer idiota consegue escrever uma obra nesses termos. Se eu posso forçadamente inventar coisas do nada pra surpreender o público a troco de nada, onde está o mérito de criar um enredo? Onde está a maestria da escrita? Isso é verdade. Não necessariamente falando, tipo, que esse caso foi isso. Mas isso aí é um ponto. É por isso que, se você pode tirar o Yourself do nada, ali é uma merda. Se você pode tirar um Gear 2 do nada, você fica tipo, caralho, tá ligado? É por isso que é legal quando as coisas são preparadas. E preparação não quer dizer tirar a surpresa. Preparação quer dizer tornar a surpresa algo incrível. Entendeu? É assim que filme de terror, investigação, suspense e tal funcionam. Eles preparam surpresas, e reviravoltas e mistérios, tá? Então, eu acho que o Yourself aqui foi mal aplicado, sim. Eu acho que a luta ali deveria ter mais atenção. Eu acho que a forma que foi entregue pra gente não foi bom o suficiente e causou uma divisão enorme na comunidade. Podia ser feito de várias formas, às vezes mais dramáticas em questão de mudança do roteiro e às vezes até menos dramáticas. No meu vídeo lá no YouTube vocês podem ver qual que é a minha opinião em relação a fazer essa transformação, essa derrota, essa luta. Assim seria muito simples de escrever, mas assim também você consegue fazer uma obra que não tem engajamento emocional nenhum com o público, porque ele se sente traído, ele se sente enganado, feito de trouxa, e de uma forma muito barata, não de uma forma inteligente, que deixa o cara instigado. O cara só fica sentindo um palhaço. Ah, beleza, você passou o tempo todo fingindo que essa luta aqui era contra o rei, mas não era contra o rei. Ah, legal, eu fui otário. Obrigado, autor. Então essa daí não foi. É por isso que uma forma bem fácil de corrigir isso era o Yamamoto no início da luta falar: tem algo de errado. Tipo, tem algo de errado 3 pontos. E aí depois mandar, tipo, o leitor falou, como assim tem algo de errado? Aí depois ele mandar, mas não importa. Ele vai sofrer todas as consequências por tudo que ele fez. Aí você já tem no início da luta. Caramba, Yamamoto deu um... Mas depois falou, foda-se, é minha hora. Iria ser horrível? Não necessariamente, assim, Nunes, não necessariamente. Eu concordo que pode tirar parte do impacto de quem gosta de Bleach analisar o tema. E a luta. Mas, cara, é você que gosta disso, eu que gosto disso, 5 pessoas no mundo que gostam disso. Não vale a pena perder favor de 90% do público. Não vale. É um shonen, cara. É um shonen que nego lê com a bunda. Eu peguei esse argumento emprestado da fandom de One Piece. Vale a pena destruir a fama da série pra manter a coerência poética da parada? Vale? Porra, pra quem é fã da arte da parada, a galera vai gostar. Mas quando você, porra, tá ligado? Os caras é animal, exatamente, os caras é animal. E é isso aí. Você tem que vender pra animal, porra. Isso aqui isso aqui é um mangá pra vender. Fazia, money, plata. Porra, não é pra isso ficar... Tudo bem que o Kubo faz um monte de exposição da arte dele, mas o foco é pra botar ali no mangazinho, porra. Então eu acho que seria essa solução barata, vamos dizer assim, né, suja dentro do tema, fazer um diálogo no início da luta. Tem algo de errado, mas não importa. Ele vai sofrer tudo que ele merece.
Ou ele comentar algo do tipo, qual é, Yurabá? Você falou de mim, mas você 1000 anos atrás era bem diferente. Alguma coisinha, algum diálogozinho. Eu acho que seria o suficiente pra muita gente entender qual que foi o tema da luta. Coisa que a galera não entendeu em geral. Foda que eu quero meu cubo malado, mas eu quero que ele continue sendo... foda. Mas assim, dava pra... Tipo, isso seria uma correção mínima, né? Tipo, sem mexer em nada que já existe. Daria pra, obviamente, corrigir a luta de várias outras formas, de formas muito melhores e superiores. Reajustando as paradas, reorganizando as coisinhas aqui pra deixar alguns capítulos especiais ali pra esse momento, sei que e tal, desenvolver bem. Só que eu não sou Kubo, eu não sou poeta, caralho. Então eu não consigo pegar isso aqui e desenvolver da forma foda que ele poderia fazer. Então eu dou uma solução bem simples, que tem a ideia do que pode corrigir na cabeça das pessoas o maior problema que foi observado, entendeu? Então, vamos lá. Foi digna da capacidade do Cubo, não. Ele deu bola fora. Enfim, passado o ataque dos Concordo. Não foi digno da capacidade do Cubo. Concordo. É isso aí. O Cubo conseguiria fazer muito melhor. Mas ele não fez. Então eu vou falar, putz, Cubo, essa luta merecia mais. Ao Shinigami lamber as próprias feridas, tamanha a devastação deixada, né? A Soul Society quase foi destruída por completo. E é aí nessa parte que nós somos apresentados aos guardas reais, que são Shinigami ainda mais poderosos que os capitães. A função deles aqui é já uma velha conhecida nossa dentro de Bleach. Eles basicamente vão treinar o Ichigo, e o Abará vai junto de ousado que é, pra que ele fique à altura desse... O cara do mínimo é ousado, né, porra? Coitado do Range, só se fode. No mínimo é ousado. Novo desafio. Mas também aqui o Cubo se recusa a repetir velhas estruturas já surradas dentro de sua própria obra. Dessa vez o treinamento é muito diferente do que estávamos acostumados a ver. Como eu já disse lá no começo, hoje nós só vamos até o capítulo The Blade Smith, que é o fim da terceira etapa do treinamento, sendo que ainda tem mais duas que vão ficar pro vídeo posterior. Sobre as primeiras etapas eu não tenho quase nada a dizer, exceto uma única coisa. O Byakuya ia ter ficado vivo após a luta contra os Queens sem uma cara... Não, tem outra coisa também. Censuraram a bunda da Rukia, o pêssegozinho no anime, hein? Revoltante. Cachorrada absurda. O Cubo aqui fez um cosplay de Oda, mas naquilo que o autor de One Piece tem de... Caralho, farmou de novo! Hoje o Zé tá tirando pra todo lado! pior. Ele deu muito a entender que o Byakuya ia morrer, mas o deixou vivo. Esse é um tipo de cachorrada que não dá pra aceitar. Ué, mas isso aí é famoso, pô. Nosso brother Oda adora. É novamente o autor brincando de pegadinha do malandro com o público. Ele constrói todo o contexto pra morte do cidadão, mas não o mata. Qual é o ponto disso então? O que é que ele ganha com... Então, desde essa época da comunidade... Existe a história, que eu não vou conseguir comprovar pra vocês, mas é considerado verdade por toda a fandom, que isso já teve prova no passado, mas hoje em dia eu não consigo achar mais, que o Byakuya morreu. O Byakuya morreu. Só que isso deu uma merda tão grande pra fandom japonesa, que foi pique Kakashi. Kakashi morreu na invasão do Pain. É a mesma história, né? E deu tanta merda que foi lá e os autores reviveram os personagens por demanda de pressão do público, da editora, tipo, ameaça de morte, o caralho. E aí o Byakuya... no mangá diz que ele morreu, pois é. É verdade, mudaram no anime. No mangá fala, ele morreu. No anime eles tiraram essa parte. Então, assim, ele voltou por causa dos fãs. Resumindo, é isso. Não tem explicação narrativa, é isso. Com isso. Qual foi o propósito? Não, ele fez isso porque ele tinha um motivo, ele tinha um propósito, ele ganhou certas coisas com isso. Ele não ganhou nada. Ele sacaneou o público, ele ganhou o impacto. Não, o Byakuya morreu. O público que se sacaneou. Agora eu vou defender o Cubo, porra! Porra, o público reclama, o Cubo vai lá e faz o público reclama de novo, caralho. Eu, hein? Pô, aí é foda, não dá pra agradar ninguém nesse mundo mesmo, não. O fato da cena de parecer que o Byakuya ia morrer, sem precisar pagar o preço do Byakuya morrer, ou seja, ele foi um sacana, um sacaninha, como a gente diz aqui na Bahia. Sacana por culpa de quê? De japonês maluco, caralho, que destrói... Caralho, o japonês destrói... Você tá ligado? Shingeki no Kyojin é a mesma coisa, né? Quando você pega todas... Isso eu fui atrás. Quando você pega pra ler as entrevistas do autor de Shingeki no Kyojin, desde o início até o final da obra, e você vai nas perguntas específicas dos capítulos finais, de como vai ser o final... Ele sempre falou, eu quero que seja o final trágico, que morra gente pra caralho, que morra os personagens principais, que morra quem o povo gosta. Eu quero fazer o leitor sentir dor física pela perda dos personagens que eles gostam. E ele vai falando isso. Aí depois, quando o Shingeki começou a fazer sucesso no anime e tal, muda um pouquinho. Ele fala, eu queria tanto fazer o leitor sofrer,
mas vendo a comunidade, aí depois de um tempo, nossa, é tão legal ver as pessoas shippando os personagens, aí falando, eu mudei um pouco de ideia algumas vezes, mas é que é tão legal. Shingeki no Kyojin mudou por causa de fandom de Twitter e shippeiro de Twitter. É por isso que aqueles personagens que sobrevivem, que deveriam morrer, sobrevivem. E que o final é daquele jeito em alguns pontos, né? Vocês têm noção disso? Fandom. Pô, eu acho muito meme o Eren fado da Mikasa. Fado, ô Mef, não entendi o que você quis dizer. Gado da Mikasa. Ah, dava pra ser melhor trabalhado. Um dia eu vou defender algumas. Eu vou defender a cena do Armin falando obrigado por se tornar um demônio por nós. Aquela cena ali podia ser a melhor cena de Shingeki. Mas a forma que ela foi escrita cagou com tudo. Mas podia ser a melhor cena de Shingeki se tivesse a sensibilidade correta. Um dia eu vou fazer um vídeo sobre isso. Enfim, na primeira ele não me pegou. Na primeira vez que ele tentou fingir que o Byakuya ia morrer, ele não me pegou. Quando eu vi o irmão da Haruki lá pregado na parede sangrando horrores, eu já saquei logo. Ele não vai morrer aí. Só que aí depois tem aquela cena na qual... Ah, aí que vem! Ele morreu. Ele pede pro Ichigo salvar a Soul Society, e nessa cena ele... Veja O Casamento, animação oficial. Valeu, Greymane, vamos assistir. Valeu. diz que vai morrer em breve e depois ele larga a espada e fica tomando chuva lá. Aí eu digo, não, realmente, nessa daí ele não vai escapar não. Eu achei que... Morreu, cara. Aqui, ó. Morto, a mão arrancada, simbolicamente morto, largou a espada, largou o orgulho. É morte. Morte de Bleach, total. Só que a gente tem uma coisa chamada fã de Bleach. Ele ia ficar vivo, mas ele vai cair. O ponto é, o Kubo fez muita, mas muita força pra enganar o leitor nessa daí. E eu não entendi muito Não, ele não enganou, esse é o ponto, é a verdade. o ganho que ele teve com isso. Ele só quis fazer todo mundo de trouxa. No fundo, eu acho que faltou um cunhão pra ele matar um Não, ele teve, Zé. Ah! personagem popular como o Byakuya. Eu não duvido que tenha sido isso não, porque é a única explicação plausível que eu tenho. Foi cunhão pra ele matar um personagem popular como o Byakuya. Eu não duvido que tenha sido isso não, porque é a única explicação plausível que eu tenho aqui. Não, mas ele teve. Zé, eu quero te bater. Eu não consigo corrigir a sua informação errada. Ele teve, cara. Mas a fandom que é burra, cara. Seguindo aqui, é no meio desse contexto de treinamento que nós temos uma espécie de treino do Kenpachi Zaralho também, e sobre essa parte algumas coisas podem ser ditas. Em linhas gerais, muito me agrada toda essa parte do enredo. Eu aceito e até gosto do motivo que foi dado pra ele não estar no seu mais pleno potencial até aquele momento, e principalmente é muito digno de nota o fato de que o Zaralho é... Mas ele sempre falou isso, toda a história sempre constantemente fala que o Zaraki não tá lutando 100%, que ele se segura. real. Tipo, mesmo que não fale isso num texto igual é falado aqui, tem tapa-olho, ele fala que ele quer se divertir nas lutas e tal, parará. Realmente um daqueles personagens que se encaixam bem naquela tese de que os poderes em Bleach estão ligados à personalidade dos guerreiros. Sendo honesto aqui, em 90% dos casos eu acho esse take Não é tese. Fato, tá lá no meu vídeo no YouTube, procura lá o Segredo das Bancais. que aí um baita de um miguezão, exatamente como acontece em Jojo também. Essa coisa de que existe uma ligação simbólica entre as técnicas e a personalidade é uma tese muito legal, mas que me parece ter pouca base dentro da obra. É só você ir lá ver meu vídeo novamente, Segredo das Bancais, que você vai ver que de fato em Bleach é óbvio, importante e relevante pra obra. Parece ter muita, vamos dizer assim, interpretação freestyle pra encaixar a maioria dos personagens dentro dessa tese aí. A mesma coisa acontece com o Jojo. Não, porque existe a ligação do Stanley com o fulano, porque a personagem começa a fazer uns Não, mas em Bleach é intencional, o próprio Kubo já falou sobre isso. arrumados, uns armengue pra encaixar a tese pra tese fazer sentido. E eu olho e digo, acho que não, hein, paizão, acho que não. Há, porém, algumas notáveis exceções a essa regra e o Zaralho é uma delas. Realmente, o fato de ele estar com sua bancada Não é, todos eles são iguais. Tipo, nesse ponto, todos eles são intencionais e conscientes. adormecida, assim como seu verdadeiro poder estava adormecido, e de que ele não era capaz de ouvir a voz de sua Bankai enquanto não conseguiu despertar seu verdadeiro eu, isso casa... Inclusive, né, quando a Yashiro aparece pela primeira vez, é como num flashback do Zaraki, matando todo mundo, ele já mais velho aqui, né? E aí, do nada, no meio dos corpos, aparece uma criança, ele fala: de onde você surgiu? Isso aqui não é lugar pra uma criança, quem é você? E ela bota a mão na espada dele. perfeitamente com a tese que liga os poderes às personalidades dos guerreiros. Aí faz sentido. Inclusive essa coisa dele não ouvir sua própria Bankai tava lá na luta dele contra o Ichigo, né? Isso eu lembro. Que o Zangetsu meteu essa pro Ichigo. Você percebe que ele não consegue ouvir a voz de sua Bankai, uma parada assim. Então esse negócio dele não ouvir a sua Bankai já tava lá há milênio na obra. E isso está ligado com o fato de ele não conhecer a sua verdadeira capacidade, de ele estar ignorando quem era Não só isso, tem um monte de coisa, um monte de coisa. Eu vou fazer um vídeo só sobre essa luta. Pra mim, é a luta
É uma luta problemática, mas é a luta mais simbólica de Bleach, talvez. Uma das mais simbólicas de Bleach. Efetivamente usar Que dá pra ir longe. caralho enquanto guerreiro, aí beleza, eu acho que casa lindo. Aqui sim foi feito de uma maneira muito sólida. Só que tem duas coisas a mais, além desses elogios, tem duas coisas a mais que tem que ser ditas sobre esse trecho aí. Primeiramente, o que fizeram com a Unohana foi outra cachorrada das brabas. Foi a terceira, que o Kubo quis dar uma de Sérgio Malandro dentro desse arco. Oh, então a capitã que era a mais doce, centrada e altruísta, era na verdade uma grande psicopata com sede de sangue no passado. Oh. Mas isso é apresentado na obra em vários momentos. É a única capitã respeitada pelos membros da 11ª Divisão, que tem medo dela. É a única que o Kitaki e o Kyoraku tem medo e falam que é a mais velha além deles. Quando eles estavam na escola, ela já era Shinigami antes da escola ser fundada. Quando ela invade o Ecomundo, o espada do Aizen, privado do Aizen, da polícia secreta do Aizen, que inclusive, teoricamente, é tão poderoso quanto o top 3 dos outros espadas, peida pra ela, ele chega lá, você, capitãzinha, sei que e tal, você... vai dar ruim pra você, você não quer ir embora não, sei o quê. A Unohana fica assim, ó. Aí ele fala a palavra, ele fala a palavra específica de japonês que é tipo, bora, vaza, vazemo. Não morreu não, o Ezequias não morreu não. Ele fala, vazemo. Peidou, já era, corre. E que o Ikuzo, ele fala tipo, ele tá assim, né, em português, se fosse no Brasil, seria assim, ó. Ele tá assim olhando pra ela, aí ele vira pros caras e falou, deu ruim. E eles vão embora imediatamente. É tipo isso aí, Kuzu. Aqui em português a dublagem seria, deu ruim. Eles vão embora, cara. Instantaneamente. Então já tem vários momentos na obra que mostra que a Unohana é pica das galáxias, tá? É assustadora. Todo mundo fala, nunca deixa a Unohana brava. Todo mundo fala, nunca deixa a Unohana brava. Sei que ela que é, tipo... O Kyoraku fala, nossa, eu tenho medo quando ela tá séria. Isso sempre tá na obra. Oh céus, que revelação. Parabéns, Kubo, você pegou todos de calça curta. Talvez fosse isso que ele quisesse gerar no público. Talvez ele quisesse que as pessoas ficassem pagando pau pra ele dessa maneira. E mim só deu preguiça. É um daqueles... Porque você, desculpa Zé, você não prestou atenção. Casos nos quais o autor cai no fetiche da surpresa. Ele quer surpreender, só por surpreender, sem ter um estofo por trás, sem ter um porquê, sem... Um porquê? Esse tema já era trabalhado. Durante toda a obra, todo mundo da comunidade Bleach sabia que a Unohana era pica e quando ela ficava brava era assustadora. Precisa de um porquê além disso pra, tipo, revelar o que todo mundo já sabia? Não tem nenhum valor a mais do que isso. Ele só inventa um negócio do nada e aí você vai ser surpreendido, claro. Mas não foi inventado do nada. Desculpa, a gente já mostrou os diversos momentos que aparentaram isso. Inclusive, né, o próprio Ichigo, quando tá correndo pra Karakura, ele quer ficar na frente, a Unohana fica, Ichigo, fica atrás. Ele, não, ela... Fica atrás, aí o Ichigo fica... O Ichigo tem um fucking arrepio. O Ichigo, o matador de deuses, tem um fucking arrepio. E fala, tá bom. Tá bom, ok, desculpa. Aí depois ela vê que, não, o pivete aí é foda, melhor eu recuperar ele aqui e tal. Tá, pode vir na frente. Eu vou te ajudar aqui. Desse jeito, os roteiristas dos filmes de Dragon Ball fazem toda vez. Ou você vai me dizer que você imaginava, que você desconfiava que o Metacooler, na verdade, era produto de um chip que saía comendo planetas, universo afora. Você nem a gente imaginava e desconfiava que o Unohana era a pica das galáxias desde o início da obra. imaginava isso. Então ele lhe surpreendeu. Até aí qualquer imbecil surpreende também. Então esse fetiche da surpresa é muito problemático. A não ser que ele esteja bem enganado ou tenha esquecido de alguma Os dois. coisa. Nada até agora indicava que a Unohana era na verdade uma psicopata doente. Como a gente comentou aqui, os dois. Psicopata doente? Ok. Psicopata doente não dava pra saber. Mas que ela era assustadora e a mais poderosa, tipo, depois do Yamamoto, era ou igualmente poderosa ali aos mais fortes, era sabido. Isso porque eu não tô usando material fora da obra, tá? Eu só tô usando material dentro da obra. Inclusive, o plano do Aizen de dividir... Vamos lá. Por que o Aizen sequestra a Orihime? Não é pra ela recuperar Hogyoko. O Aizen sequestra a Orihime pra atrair o Ichigo. E a Soul Society que é atrás do Ichigo. Pra dividir a força dos dois. E quando ele invadir Karakura, ele tem que lutar contra menos pessoas. Esse foi o plano real do Aizen. Quando ele divide as forças, ele fala... O Aizen... lembrando, a Unohana é a única que... É a primeira que descobre a ilusão do Aizen. E o Aizen, em algum momento da história, fala... Eu não quero enfrentar ela. Não tem isso, eu tô do maluco. O Aizen fala... Eu não quero enfrentar a Unohana.
Existem certos personagens que ele não quer enfrentar. O Zaraki, a Onohana, o Ichigo e o Yamamoto. Então, tem sim no final do Soul Society. Não, tá ligado? Então, isso estava espalhado na obra. Diversas frases claras, inclusive. Se não foi exatamente isso, é tipo isso. E nem me venham com aqueles quadros que tem algum detalhe bem escondido que foi colocado lá no capítulo 134, porque isso não é preparação pra nada. Eu tô falando isso porque eu sei que o Cubo gosta dessas cachorradas, né? Ele gosta de botar um negócio escondido. No caso, isso não foi escondido. Tava bem claro durante a história toda. Um negócio assim, um pentelho na página pra dizer, olha lá, tá lá o pentelho, você que não viu. Mas isso não é preparação pra nada. Se você coloca um elemento que não vai ser percebido pelo público, e você coloca pra não ser percebido pelo público, você obviamente não está preparando o público pra nada. Você tá apenas brincando de onde está o Wally com o leitor. Sim, concordo. Mas calma lá. Vamos lá. Acho que isso que ele falou é uma coisa que o povo às vezes chama de foreshadow implícito. Que não existe. Foreshadow já é implícito. O foreshadow implícito é isso que ele falou. Onde está o Wally? Isso é algo que o Kubo faz algumas vezes? Eu acho que sim. Mas isso é a mesma coisa que rola com Naruto, com One Piece e tudo mais. Que normalmente é o povo explicando o Nika de One Piece e tentando justificar com um monte de outra coisa. Só que ao contrário. Não é que aquilo foi botado para preparar para o futuro. É que o autor no futuro tem uma ideia e se usa de elementos do passado para tornar a ideia mais natural para o leitor. Tá vendo? É a diferença de foreshadow, você prepara algo para o futuro. Isso, você pega algo do futuro e bota no passado. Tem diferença. O povo chama de retcon, mas eu não gosto de chamar assim para evitar problemas. Eu prefiro explicar bonitinho. Algumas coisas estão bem no limite. Por exemplo, a cena da Yatiro aparecendo do nada dos corpos ensanguentados. O Zaraki perguntando de onde você veio, qual o seu nome? E ela botar a mão na Zanpakuto do Zaraki. Tá no limite. É óbvio, é intencional, não é um detalhe. E no futuro, quando você voltar lá, você fala, caralho, sempre esteve lá. Mas ao mesmo tempo, não é algo tão direto no seu tema ali, né? Você pode falar, pode ser a garota perdida, pode ser quando eles se encontraram. É como o leitor médio vai ler. Mas quem lê com atenção fala, cara, isso aqui tem alguma coisa. Então existem níveis de gradação que a gente pode conversar sobre o uso das coisas. O que Bleach trabalha, o que normalmente eu falo com vocês, é sobre coisas que são bem claras, são diálogos, são cenas óbvias e tudo mais. Quando são coisas indiretas assim, eu sempre menciono um parênteses. Por exemplo, quando o Tessai usa o Bakudou 99 no Ichigo, a gente não sabe que o Tessai é membro da Kudou Corps. Logo, essa informação não pode ser usada para uma discussão de argumentos narrativos. Você pode argumentar com power level, mas narrativamente não pode, porque nada que existe além daquele ponto da história existe pra gente, porque a gente não leu aquilo. Uma história só se baseia em coisas que foram previamente escritas. Mas a gente pode falar que é o Bakudou 99, que é o mais poderoso. Ou um dos mais poderosos. Então a gente tem um elemento aí que a gente pode discutir. Então, Bleach tem algumas coisas que você tem que estão lá, que são intencionais, que estão feitos para ser uma explicação para o futuro, mas que eles não são entregues cuspindo na cara do leitor. Então, tem que ser explicado de caso a caso. Por exemplo, outro no caso. Quando o Zangetsu diz o seu nome, no mangá tem uma tarja de tinta em cima. Até durante toda a história, todo mundo achou que era só interferência. O Ichigo não consegue escutar. Só que no futuro aparece o Ichibei com a habilidade da tinta e depois o Kubo confirma no Clube Outside, anos depois do Ichibei, inclusive, é aparecido, que sim, foi o Ichibei. E todo mundo falou, era o Ichibei que censurou, né? Aí perguntaram pra ele, Kubo, de fato foi o Ichibei que censurou? Aí o Kubo falou, sim. Pode ser? Pode.
Mas eu não gosto de usar esse argumento porque é impossível de se provar. Porque é um elemento do passado que ganha um novo significado de uma coisa no futuro que o autor usa para justificar. Tipo, ah, sim, foi isso aí, pô, bacana. Então, assim, eu tomo muito cuidado com essas coisas, tá bom? Sim, a resposta do Cubo foi sim, literalmente. Mas eu que tô falando aqui no mundo pode ser verdade, fatos. Mas, narrativamente, quando ele escreveu aquilo, não sei, é impossível de provar. E, ao mesmo tempo, é muito parecido com o que o povo tá falando do Nika. É um ponto no futuro da história que o autor usa elementos que ele já escreveu para introduzir aquele conceito de forma mais legal. Mas não foram coisas preparadas para esse novo conceito. Então, se forem me trazer cena que prove alguma preparação pra essa coisa da Ono Hana, venha com cena robusta, com cena concreta, com cena que traz informação visível pro leitor, e aí eu mudo minha tese. Aqui, já foi dadas cenas aqui. Não foi atrás, mas confia no Narras. Mas que eu me lembre, não tem nada disso não. O Cubo só quis ser um engraçadão. Não, só esqueceu, Zé, só esqueceu. Mesmo que arranca o suspiro da plateia. Com surpresa barata. Parabéns. Viu? A segunda coisa que eu tenho pra dizer sobre esse trecho é relativa à explicação que vocês me deram a uma reclamação que fiz quando falei do arco de Ecomundo. Ali, eu apontei o que me pareceu uma incongruência na escala de poderes de Bleach envolvendo o Zaralho, e vocês me disseram que seria tudo explicado no futuro. Ok, a explicação chegou, mas eu acho que ela não explica realmente o que eu questionei ali. O meu ponto lá foi o seguinte: os espadas eram numerados de acordo com seu poder. Quanto menor o número, maior o poder. Ok. O Ichigo venceu com muitas dificuldades um Grimmjow, que é o espada número 6. Ok. O Kenpachi, por sua vez, depois de ter algum trabalho, venceu o Noitora, que é o espada. O Ichigo venceu com o trabalho o Grimmjow? Sim, porque o Ichigo estava irregular. Isso é um ponto importante de todo o arco. O arco do Ecomundo simboliza a descida do Ichigo em relação ao Hollow dele. Começa em Karakura, ele tá instável, ele treina com os Vizards, acha que melhorou, mas tem medo de usar o Getsuga Tenshou, vai pro Ecomundo, a energia Hollow começa nele, luta contra o Kyoha, vira o Vastolord. Na luta contra o Grimmjow, ele ainda estava irregular e ficando cada vez mais bestial. A Orihime começa a ficar com medo do Ichigo, e o Ichigo percebe isso e fica decepcionado com ele mesmo. Quando ele vê a Orihime, quando ele tanca o golpe do Grimmjow e vê a Orihime com medo dele, tem um quadro do Ichigo assim, ó, decepcionado com ele mesmo. Depois que ele tem um momento ali Ô, Lobo Branco, obrigado aí pela sua inscrição, mano. Tamo junto. Depois que a gente tem ali uma rápida conversa, a Orihime chama ele e tal, fala, você tá aqui pra me salvar, sei lá, tem uma ceninha, e aí o Ichigo fala, porra, é verdade. Ele dá uma respirada, e ele ganha do Grimmjow assim, ó. Desculpa, Grimmjow. Estourou o Grimmjow. Então dá pra ver que, porque poder em Bleach tá muito envolvido com iluminação interior, né? Então... Ele não ganha exatamente, mas ele ganhou. Ele pode não ter ganhado porque o Grimmjow tá vivo e tal, depois ele toma uma lançada, uma foiçada do Noitora, e aí que ele se fode mesmo. Mas eu tô falando que moralmente acabou a luta ali. Número 5. Beleza. Acontece, porém, que o Ichigo já tinha vencido o Kenpachi anteriormente. E digo mais, o próprio Zaralho diz ao Noitora que tá meio enferrujado. Então não é que ele teve um boost de poder. Como pode, então, que o Ichigo, que venceu o Zaralho, tenha tido dificuldade contra um guerreiro mais fraco que aquele vencido pelo Zaralho? Lembrando que o Ichigo não vence com facilidade a luta contra o Zaraki, não. Inclusive é o Ichigo que cai primeiro. Depois o Zaraki fala, ô seu idiota, você venceu. E aí cai. Os dois estão morrendo. Inclusive o Zaraki não tá morrendo tanto assim, que o Zaraki pega depois a espadinha, olha a espadinha, minha espadinha, tô escutando alguma coisa, não tô. E o Ichigo aparece no esgoto, protegido pela fucking máscara Hollow que impediu que ele morresse. Então quem ganhou aquela luta ali? Né? Quem se fudeu foi o Ichigo, que teve que ser curado depois dessa luta pelo Hanataro. O Zaraki não foi curado por ninguém. O Zaraki tirou um cochilo, levantou, tava 100%. O Ichigo depois ficou... Ah, papai, tá doendo, papai. E mesmo assim ele foi protegido pela máscara. Caralho. Essa era a incongruência que eu apontei. Não foi essa fação do esgoto, não. O esgoto foi depois do range. Eu tô confundindo, então. Ele é pego pela Yoruichi, ok. Botar as bandagens dele, isso, confundi. Mas ele foi curado. Ele foi curado por alguém. Ele teve que ser socorrido. Eu confundi com o Hanataro. O Zaraki não foi socorrido.
Nas duas teve máscara, ok, que bom. O Zaraki não foi socorrido, o Zaraki ficou, pô, vou matar o Tolzen. O Zaraki depois dessa luta, pô, porra, eu vou matar o Tolzen. Talvez, acho que a Orihime dá uma ajudinha nele, né? Mas o Zaraki tá lá tranquilão, cara. O Ichigo tá todo fudido. Então, dá pra ver que, gente, não foi... Aquilo ali foi uma brincadeira pro Zaraki. Se o Zaraki quisesse matar o Ichigo de fato, ele tinha matado. Mas ele não quis. A Orihime dá uma curadinha ali nele, recupera ali e tal. Mas o Zaraki não tava tipo... Oh, eu vou morrer! Eu vou morrer! Não, o Zaraki tá tipo... Pois é, mané. O que essa parada aí de trabalho em equipe com a espada? Qual foi? As coisas que acontecem aqui na Guerra Quincy não explicam nada disso. Elas explicam apenas porque o Zaralho perdeu pro Ichigo. Mas elas não explicam como ele, ainda mais fraco, porque o verdadeiro poder dele ainda estava dormindo, venceu depois um guerreiro mais poderoso que aquele que o Ichigo se matou pra vencer. Porra. Isso que ele tá... Porque o Zé, ele tá fazendo... Tá metendo argumento de power level. Tô ficando irritado. Mas lembrando que os personagens têm características diferentes, né? O Noitora não é rápido, mas o Noitora, a especialidade dele é ser um fucking tanque. O Grimmjow é ser tipo assassino, o cara é rápido, pula, joga garra, joga magia e tal. Talvez o Zaraki não conseguisse correr atrás do Grimmjow, e o Grimmjow conseguisse ter uma vantagem. Mas o Noitora fica parado. O Noitora fala, se você conseguir me arranhar, você me mata. Mas ninguém consegue me arranhar, então não preciso fazer nada. Aí chegou o Zaraki, ah é? Minha especialidade é cortar coisas. Aí fudeu, porra. Aí fudeu. Ele é magrelo, mas ele tem 3 metros de altura, né, Kaká? Parece que ele é magrelo, mas ele é grande. Então, assim, tem lutas e lutas. Existe, tipo, counter. Um tipo de personagem countera outro tipo de personagem, countera outro tipo de personagem. Não é exatamente, tipo, só poder, fim. Tipo, o número dele é maior, acabou. Né? Até porque, como a gente falou, né, tem essa questão do Zaraki não perdeu ali pro Ichigo. Ele deu a vitória pro Ichigo, mas não foi derrotado. Né? Igual o Ichigo tava fudido depois da luta. Então... E o Zaraki, durante a história inteira, fala, ele segura o poder, ele luta pra se divertir e tal. E... Outro ponto, gente, esse era o ponto mais óbvio da luta, né? Isso é uma coisa que o Kubo dá foco. Ele faz um flashback só pra isso. O Zaraki luta contra o Ichigo com uma mão. Com o Noitora, ele fala, porra, esse pivete tá forte, hein? Caralho, vou ter que usar aquele negócio que o velho me ensinou, né? Qual que é o nome daquilo? Kendo, né? Você pega as duas mãos e dobra a força. Pô! Se ele tivesse feito isso com o Ichigo aqui, ó. Cadê a vitória do Ichigo? Tá, pô, isso literalmente foi o ponto da história de por que o Zaraki ganha do Noitora. É porque ele decidiu treinar durante esse ponto da história. Ele treinou, tem um arco de treinamento no flashback lá. Que a Central 46 fala, não, você tá maluco. Vocês vão ensinar Kendo pro Zaraki, vocês são uns merda. Não, Yamamoto, vai te tomar no cu, Yamamoto. Você não vai fazer isso. Yamamoto falou, calado, Central 46. E ensinou mesmo assim. E aí o Zaraki aprendeu o golpe. Não sei se ele já tinha aprendido isso antes ou depois, mas ele não gostava de usar. E aí nessa luta ele fala, ok, este inimigo eu não vou derrotar usando uma mão só. Logo, vou ter que usar as duas. Então, é por aí. É antes, né? É por aí. Esse é o motivo do porquê o Zaraki ganha. Porque ele usou 100% ali. 100% do poder limitado dele. Contra o Ichigo ele usa 50% do poder limitado. Contra o Noitora, 100% do poder limitado. Sendo que ele supostamente era mais fraco que o Ichigo. Sacaram qual é a parada? Então, eu não acho que essa explicação tenha a ver com aquilo que eu questionei lá. Mas ele não precisa, essa explicação não é relevante pra esse ponto, porque esse ponto já foi explicado no próprio arco. Mas enfim, ditas essas coisas, entremos na parte do treinamento do Ichigo com o cara da Zanpakuto lá. Aqui, Bleach chegou ao auge daquela característica presente na obra desde o começo, que é o de ligar uma evolução do poder do herói com um aumento no seu autoconhecimento. Porque tecnicamente nem existe realmente um treino aqui nessa parte, né? Imagino que isso vai ficar para as etapas posteriores, já que por hora nós tivemos o Ichigo se conhecendo a si mesmo. Não tem Bleach, treino de Bleach é autoconhecimento. Realmente tem. Então, inclusive o Mugetsu é o quê? Meditação, autoconhecimento. Ele foi conhecer o seu passado, compreendendo realmente quem ele é e se tornando um com seus próprios poderes. Assim como no caso do Kenpachi, o Ichigo também é um daqueles poucos exemplos nos quais os poderes estão realmente ligados à personalidade, e isso é inegável. Desde o começo de Bleach é assim, e O Infinity, fala isso não, hein, porque o cara que tava farpando seu Naruto, pô. E eu defendo o Naruto. Aí eu vou começar a defender Naruto? Já viu, a galera não vai perdoar não, hein. Então eu acho melhor você vir pro bonde do Narras, que o Narras é justo com as obras. Fica esperto, cara. E você vai nisso aí, depois o Narras tá defendendo sua obra, o nego tá metendo pau, aí você fica, não, pô, vocês estão, você aqui, o Narras tá certo. Vem pro bonde do Narras que eu tento ser honesto com tudo, porra.
Eu tento ser honesto com tudo. Cara, o Narras é tão justo que eu o Syndrolist fica passando pano pra Bleach, cara. Ai. Aqui foi feito talvez da maneira mais interessante de todas. Eu gostei mais daquilo que em qualquer outra parte de Bleach. Realmente é a partir do momento que o herói compreende o seu verdadeiro eu e o aceita de bom grado que ele pode finalmente despertar suas verdadeiras habilidades. Agora ele pode dizer que ele é a lâmina, porque agora ele pode dizer... Pegou a página que tá do... coisada aqui. Porra, Zé! Aí você tá me deixando puto. Com clareza quem ele é, em primeiro lugar. E com a compreensão, ele fez as pazes consigo mesmo e com sua natureza. É muito, muito bom. É muito melhor que aquelas filosofias de boteco meio crípticas dos outros treinamentos a que ele se submeteu ao longo da série. Aqui o negócio é robusto. Vou tirar novamente o chapéu pro Kubo nessa daqui. E pro Ichigo se conhecer a si mesmo, ele teve que aprender a verdade acerca do seu passado e da real natureza dos seus pais. E esse flashback é simplesmente muito bom. É aqui que vemos mais uma vez aquele mérito de escrita que eu mencionei anteriormente, de o autor conseguir transmitir uma relação entre personagens e estabelecer conexões entre o público e indivíduos que tiveram pouco espaço na obra de uma maneira muito eficaz. Eu realmente gostei muito da mãe do Ichigo e digo que o Kubo passou aquela característica do carisma próprio que ela tinha, né? Ele disse que ela tem um carisma... Gente, é Orihime, cara. Como que a galera tem capacidade de falar que o personagem que perdeu a própria mãe defendendo ele e criou um complexo de mãe na cabeça dele, que tem a mãe que é ruiva e burrinha e alegre e tal, como que esse cara vai escolher a Rukia e não a Orihime? Me diz, chipador, me diga. Isso é literalmente mommy issues que o cara tem. É literalmente a Orihime. Você pega a Orihime pequena com o cabelo curto, é basicamente a mesma coisa. Próprio, mas ele transmite isso com muita eficiência pro público também. A história dos pais do herói é bonita e tem um lance meio Romeo e Julieta envolvido, já que era pra ser um romance proibido, sendo ele um Shinigami e ela uma Quincy. Mano, isso aqui é uma parada mais Orihime do que isso aqui, mano. O carisma de ambos carrega esse flashback nas costas e ainda nos explica uma outra situação que tinha sido estabelecida anteriormente, e esse é o último ponto do vídeo de hoje. Eu tô falando aqui sobre exposição de ideias dentro de uma obra. Acho que esse trecho do flashback dos pais do Ichigo nos ensina uma lição básica, porém muito importante quando falamos de arte e narrativa. Uma boa ideia não vale por si só. Ela tem que ser apresentada da forma correta também. Fatos. Por que eu tô dizendo isso? Ora, finalmente nós entendemos o porquê de Aizen conhecer tudo acerca do Ichigo. Finalmente nós sabemos porque ele estava monitorando os passos do herói desde o começo. E depois que tudo nos foi revelado abertamente, dá pra dizer que faz sentido. Não há nada de errado ou de forçado nessa parte da história. As explicações são realmente satisfatórias. Só que o modo como isso foi revelado lá na luta contra o Aizen foi desastroso. Ali realmente parecia uma forçação de barra completamente absurda. A luta contra o Aizen começa com ele explicando, eu tô sempre te observando e tal. Podia ter mais coisa, é porque, né, a gente tem o Ishin aparece e corta a conversa. E aí depois o Ichigo fala, não, nem quero saber. Quando você quiser me falar, você me fala. Ou quando eu estiver pronto eu vou falar com você. Dá pra melhorar? Dava, mas aqui eu acho que... É que o problema do Aizen ali, eu acho que nem essa cena. O Aizen falar que perseguia ele, que já sabia de tudo, eu acho foda. O problema é que o Aizen não tem outro espaço... Tipo, é a mesma característica forçada tantas vezes que tipo, vamos lá. O Aizen ser mega manipulador é forçado, é executado na história de várias formas diferentes. Muitas formas legais, mas algumas formas meio forçadas. Por quê? Porque todo o contexto em volta acaba repetindo tanto a mesma coisa que você fica tipo, tá bom, o Aizen é pica, eu já entendi. Por exemplo, quando o Aizen que fala que já sabe de tudo do Ichigo, ok, suponha que você gosta dessa cena, ok, bacana. Aí depois o Aizen é traído pelo Gin. E foi uma traição que ele não esperou vindo. Ou esperou. Aí ele fala, não, ele esperou. Só que ele perde a compostura por um momento e depois você recupera e fala, eu sempre esperei isso de você, Gin. Na verdade, eu tô... Você fica tipo, porra, cara. Até aí, mano. Então pode te deixar meio frustrado. Tanta coisa. Tipo, já tá bom. Deixa ele ser enganado uma vezinha. Tá ligado? Então eu acho que esse é o problema. Não é a revelação em si. Mas o fato de ter esse aspecto ter sido exagerado em alguns pontos. O Gin não só não ferir ele, mas o Aizen fala, cara, eu já sabia que você ia fazer isso comigo e ia me trair. Você fala, porra, cara. Tá ligado? Então, assim, o problema eu não acho exatamente o Aizen falar que já sabia do Ichigo, não. Porque o vilão ia despejando informação atrás de informação na cara do Ichigo, e aí ficava só parecendo que o Kubo tava tentando muito intensamente mostrar que o Aizen era tão inteligente, que tava sempre 2 ou 3 passos na frente de todo mundo, e que isso chegava ao extremo de ter manipulado tudo pra que o Ichigo... Ô, Flowercat, obrigado pela sua inscrição, cara, tamo junto. Nascesse do jeito que nasceu, e depois que ele ficou monitorando tudo de perto e que tudo estava acontecendo exatamente conforme ele tinha planejado, sem se desviar nem um pouquinho, nem pra lá nem pra cá, porque afinal de contas ele é mais esperto do que todos. Isso, podia ter o Aizen, podia dar uma sambadinha em alguns pontos, tem que me adaptar, isso saiu dos planos, mas não é um problema, eu consigo lidar, tá ligado? Pra que falar, foi tudo parte do meu plano? Não, tipo, você saiu dos planos em alguns momentos, mas eu tive que mexer nos pauzinhos e tudo voltou normal. Dava pra fazer um negocinho assim, tá ligado?
Mas não é e nunca foi esse o caso. Quando sabemos da história real, vemos que nada disso estava originalmente nos planos do Aizen, e o método dele na verdade foi se adaptando ao que ia acontecendo. O curioso cruzamento que gerou o Ichigo não era uma ideia dele. As coisas foram por esse caminho. Mas pera aí. O que o Aizen fala em Karakura é que ele acompanha o Ichigo desde ele nascer. Ou seja, as coisas saíram do controle no início, o que é legal, mas depois ficou tudo dentro do controle dele. E isso está de acordo com o que ele falou. Não tem nenhum problema aí, na minha visão. A partir daí, ele teve interesse em monitorar o herói pra saber no que aquilo ia dar, e isso faz todo sentido. Então nós temos aqui um caso de ideia boa, mas que foi apresentada lá atrás de uma maneira tão imunda que parecia uma ideia péssima. Fica aí então a lição pra todos. Não, Essa parte aí do Aizen falando, ele fala, por que você nunca viu um Hollow antes? E começou a ver um monte de Hollow do nada. Né? Ele vai dando umas paradas e você fala, ué, verdade, quando você começa a parar a pensar. Aí eu acho que foi uma... Não que eu acho que o Kubo realmente planejou isso com o Aizen, mas que ele utilizou elementos da história a favor de criar, né, uma resposta para um mistério que você fica tipo, caramba, nem tinha pensado nisso, mas é verdade, como assim? E isso eu acho que foi bom, pô. basta que a ideia seja boa. Há que saber colocá-la no papel também. E é com isso que eu me despeço. O arco da Guerra Quincy começa muito, mas muito mais forte do que eu poderia supor. Aqui nós temos até verdadeiras subversões que o Kubo opera em relação a ideias já gastas em Bleach. Parecia que teríamos mais uma sequência chata de lutas, mas o que tivemos foi um massacre dos heróis. Parecia que teríamos mais uma parte de treinamento igual todas as outras, mas o que ele nos entregou aqui foi em verdade um flashback eficiente, cheio de ternura e que ainda esclareceu dúvidas sobre a verdadeira natureza do Ichigo. Fora isso, esse é um arco carregado dramaticamente, explodindo de emoções as mais variadas e que tem um incrível ritmo frenético logo no início. E veja que eu sou um grande fã dos momentos nos quais o Kubo desacelera a história, como vocês sabem, mas aqui ele soube acelerar também. Sim, há alguns percalços no caminho, sobretudo quando o autor achava que deveria ficar pregando pegadinhas no público, e aí colocava uma morte falsa, uma psicopata falsa e um Rei Quincy falso pra parecer um engraçado. A gente já discutiu sobre esses assuntos. Vai estar no React, isso aqui, e aí o Zé pode assistir pra ver eu destruindo as besteiras que ele falou. Mas o vídeo em si foi muito legal, pô. Tudo isso, porém, é muito pequeno perto dos muitos méritos que esse início de arco apresentou. Ainda Uma hora e acho que meia nós vamos de ter um corredor essa chato de inimigos sendo derrotados com o Mio e com o mundo? Sim, eu acho. Gato escaldado tem medo da água fria, já diriam os antigos senhores. Mas por hora os elogios são merecidos. Dá teu like aí, se inscreve no canal e compartilha com a galera do Bleach. Semana que vem, vocês já sabem. Vamos ver se a galera falou da... Cadê? Se alguém falou da Unohana. Qual que é do... Foi o Byaku, né? Byaku, é. Byaku. É, aqui, ó, exatamente. Ó, morreu. Vamos ver o que ele falou aqui. Sim, tem japonês maluco. A respeito do Byaku, houve a citação anos atrás, fãs enviaram ameaças de morte pro Kubo, e ele desconfirmou a morte, isso. É, o povo tá explicando. Será que alguém falou da Unohana? Porra, ele tá me forçando a fazer vídeo, né? Eu tenho que fazer agora as minhas análises pra falar disso, pra corrigir as fake news que o Zé Médio está passando. Cadê? É, Unohana. Ninguém falou, né? Ou falou. Eu até acho que tinha algumas dicas no Unohana. Tem um monte de dicas do Unohana. Tem um monte de dicas. Mas ele vai falar o quê? Não é livre como não. Todo mundo deixa muito claro que ela é poderosa. Todo mundo deixa muito claro. O Kitaki, o Shunsui principalmente. Tem dicas no mangá. Ah, ok, não vai falar nada. Zé Médio, assista o meu vídeo das bancais. Você vai mudar de ideia sobre os poderes de Bleach. E eu vou